Bem-vindo ao Ecos do Comércio. Hoje iniciamos uma fascinante viagem pela história para descobrir como nasceu a economia moderna. A economia, tal como a entendemos hoje, não surgiu da noite para o dia. Ao longo dos séculos, numerosos pensadores contribuíram para o seu desenvolvimento com teorias e ideias que lançaram as bases do que hoje conhecemos como economia moderna. Entre esses primeiros pensadores, destacam-se figuras como Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus. Nesta cena, exploraremos as contribuições desses pioneiros e como suas ideias revolucionaram a forma como entendemos o mercado, o comércio e a riqueza. Adam Smith, conhecido como o pai da economia moderna, publicou sua obra mais influente, A Riqueza das Nações, em 1776. Nele, Smith defendeu o livre comércio e a concorrência como motores do crescimento econômico. Os seus conceitos de mão invisível e de divisão do trabalho deixaram uma marca indelével no pensamento econômico. David Ricardo, por sua vez, introduziu a teoria da vantagem comparativa, argumentando que os países se beneficiam ao se especializarem na produção de bens nos quais tenham um custo de oportunidade menor. Thomas Malthus, embora mais pessimista, contribuiu com a sua teoria sobre população e recursos, alertando sobre os perigos do crescimento populacional descontrolado. A Revolução Industrial, que começou em meados do século XVIII, marcou um ponto de viragem na história econômica mundial. Este período foi caracterizado por uma série de inovações tecnológicas que transformaram as indústrias e a produção numa escala sem precedentes. A mecanização da produção têxtil, a introdução da máquina a vapor e o desenvolvimento de novas técnicas de produção mudaram drasticamente a forma como os bens eram produzidos e os negócios eram organizados. Um dos impactos mais significativos da Revolução Industrial foi o aumento da produtividade. As fábricas começaram a produzir bens a um ritmo muito mais rápido e a custos mais baixos, levando a uma expansão do comércio e ao crescimento econômico. No entanto, este período também trouxe consigo desafios, como condições de trabalho difíceis, exploração infantil e crescente desigualdade econômica. A nível teórico, a Revolução Industrial também influenciou o desenvolvimento de novas ideias econômicas. A necessidade de compreender e gerir estas mudanças levou ao surgimento de novas disciplinas e abordagens na economia. A obra de Karl Marx, por exemplo, surgiu como uma crítica ao capitalismo industrial, propondo uma análise detalhada da dinâmica de classes e das relações de produção. A ascensão do capitalismo e a adopção de políticas de mercado livre foram marcos cruciais no desenvolvimento da economia moderna. Com a expansão do comércio e da industrialização, surgiu um sistema econômico baseado na propriedade privada, na acumulação de capital e na competição de mercado. Este modelo tornou-se o motor do crescimento econômico e da inovação em grande parte do mundo ocidental durante os séculos XVIII e XIX. O capitalismo incentivou o investimento e a inovação, levando a um crescimento econômico sem precedentes. A ideia de que os indivíduos, ao procurarem o seu próprio benefício, contribuiriam para o bem-estar geral da sociedade, promovida por Adam Smith, tornou-se uma pedra angular do pensamento econômico. A concorrência entre empresas promoveu a eficiência e a produção de bens e serviços de melhor qualidade a preços mais baixos. No entanto, o capitalismo também apresentou desafios e controvérsias. A desigualdade econômica e social tornou-se mais pronunciada e as crises financeiras e econômicas tornaram-se uma característica recorrente do sistema. Estes desafios levaram à formulação de várias teorias e políticas econômicas destinadas a mitigar os efeitos negativos do capitalismo sem comprometer os seus benefícios. A teoria do valor e a economia clássica desempenharam papéis fundamentais na formação da economia moderna. Durante o século XIX, economistas como David Ricardo e John Stuart Mill desenvolveram e refinaram a teoria do valor-trabalho, que afirma que o valor de um bem ou serviço é determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-lo. Esta teoria foi um pilar da economia clássica e forneceu uma base para a análise da distribuição da riqueza e do funcionamento do mercado. David Ricardo, com a sua teoria da vantagem comparativa, argumentou que os países deveriam especializar-se na produção de bens nos quais tivessem vantagem comparativa e comercializar com outros países para maximizar a eficiência econômica global. Esta ideia revolucionária lançou as bases para o comércio livre e a globalização econômica. John Stuart Mill,
por sua vez, integrou as ideias da economia clássica com princípios éticos e filosóficos, defendendo uma economia que não se concentrasse apenas na eficiência e no crescimento, mas também na justiça e no bem-estar social. A sua obra Princípios de Economia Política é uma síntese das teorias econômicas clássicas e uma reflexão sobre o papel da economia na sociedade. A emergência do socialismo e a crítica ao capitalismo foram respostas diretas às desigualdades e aos problemas sociais gerados pela Revolução Industrial e pelo sistema capitalista. Karl Marx e Friedrich Engels destacaram-se como os críticos mais influentes do capitalismo, propondo um sistema alternativo baseado na propriedade coletiva e na eliminação das classes sociais. Na sua obra O Manifesto Comunista, Marx e Engels argumentaram que a história da humanidade é uma história de luta de classes, e que o capitalismo, com o seu foco na acumulação de capital e na exploração dos trabalhadores, levaria inevitavelmente à sua própria destruição. Propuseram que o proletariado, ou classe trabalhadora, se levantasse e assumisse o controle dos meios de produção, estabelecendo uma sociedade sem classes e livre de exploração. O impacto destas ideias foi profundo, não só na academia, mas também na política e na sociedade. O socialismo e o comunismo tornaram-se movimentos poderosos que influenciaram a história do século XX, levando à formação de estados socialistas e a numerosas revoluções. No século XX, a economia viveu uma nova revolução com as ideias de John Maynard Keynes. Keynes, influenciado pelas consequências devastadoras da Grande Depressão de 1929, desenvolveu uma teoria econômica que procurava oferecer soluções para estabilizar a economia e evitar crises semelhantes no futuro. Seu trabalho mais influente, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicado em 1936, introduziu conceitos revolucionários como demanda agregada e intervenção governamental ativa na economia. Keynes argumentou que os mercados nem sempre se ajustam automaticamente e que, em tempos de recessão, o governo deveria intervir para estimular a procura agregada através da despesa pública e da política monetária. Esta ideia marcou uma mudança significativa na forma como a economia era entendida e gerida, especialmente em períodos de crise econômica. A influência de Keynes estendeu-se para além da teoria econômica. As suas ideias foram adoptadas por muitos governos e economistas em todo o mundo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando se procuravam ferramentas para reconstruir economias devastadas. O keynesianismo tornou-se o paradigma dominante na política econômica durante várias décadas, até a chegada de novas teorias e abordagens nas últimas décadas do século XX. A economia neoclássica surgiu no final do século XIX como uma resposta às críticas ao classicismo e uma reação contra o socialismo e o intervencionismo estatal. Com base nos princípios do utilitarismo e na teoria do equilíbrio geral, a economia neoclássica concentrou-se no estudo da maximização da utilidade e da alocação eficiente de recursos em condições de concorrência perfeita. Um dos principais expoentes da economia neoclássica foi Alfred Marshall, autor de Principles of Economics, publicado em 1890. Marshall introduziu conceitos como a curva de oferta e procura, a elasticidade preço da procura e o conceito de bem-estar do consumidor. Seu foco na análise microeconômica e no equilíbrio de mercado influenciou profundamente o desenvolvimento da teoria econômica moderna. A economia neoclássica tornou-se dominante na economia acadêmica e política durante grande parte do século XX. O seu foco na eficiência do mercado e na livre concorrência forneceu uma base teórica para políticas econômicas que promoveram a liberalização do comércio e a redução do papel do governo na economia. A economia monetarista, associada principalmente à Escola de Chicago e ao seu principal expoente, Milton Friedman, emergiu como uma crítica ao keynesianismo nas décadas de 1950 e 1960. Friedman argumentou que as políticas de procura agregada e a intervenção governamental ativa, defendidas por Keynes, eram ineficazes e poderiam levar à inflação descontrolada. Segundo a teoria monetarista, a inflação é um fenômeno monetário, causado principalmente pelo crescimento excessivo da oferta monetária. Friedman defendeu uma política monetária restritiva e uma regra monetária que limitasse o crescimento da oferta monetária, argumentando que isso levaria a taxas de inflação mais baixas e a um crescimento econômico sustentado a longo prazo. A influência da economia monetarista espalhou-se nas décadas seguintes,
especialmente nas políticas econômicas de países como os Estados Unidos e o Reino Unido durante as décadas de 1980 e 1990. As ideias de Friedman sobre a importância do controlo da oferta monetária e da livre concorrência influenciaram a teoria econômica e políticas públicas em todo o mundo. A economia comportamental e a psicologia econômica surgiram no final do século XX como uma resposta às limitações da teoria econômica tradicional na explicação do comportamento humano no campo econômico. Economistas comportamentais, como Daniel Kahneman e Richard Thaler, começaram a investigar como os fatores psicológicos e emocionais influenciam as decisões econômicas individuais e coletivas. Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2002, desenvolveu a teoria dos dois sistemas, argumentando que a tomada de decisão humana se baseia tanto no pensamento rápido e intuitivo, Sistema 1, como no pensamento lento e deliberativo, Sistema 2. Esta perspectiva revolucionou a forma como o comportamento econômico é entendido, sugerindo que os indivíduos nem sempre agem de forma racional e calculada na tomada de decisões financeiras. Richard Thaler, por sua vez, cunhou o termo economia comportamental para descrever como os preconceitos cognitivos e emocionais afetam as decisões econômicas, tais como a aversão à perda, o efeito de manada e a mentalidade de manada. Estas ideias foram aplicadas em campos tão diversos como finanças pessoais, políticas públicas e concepção de políticas econômicas. À medida que avançamos para o século XXI, as preocupações com os impactos ambientais e a sustentabilidade deram origem ao surgimento da economia ambiental. Este ramo da economia centra-se na integração de considerações ambientais nas decisões econômicas e na descoberta de formas sustentáveis de desenvolvimento que não comprometam os recursos naturais e o bem-estar futuro das gerações futuras. A economia ambiental aborda questões cruciais como as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a poluição do ar e da água, entre outras. Fornece ferramentas analíticas e políticas para avaliar os custos e benefícios ambientais de diferentes ações econômicas e conceber incentivos que promovam práticas empresariais e políticas públicas mais sustentáveis. Um dos conceitos-chave da economia ambiental é o desenvolvimento sustentável, que procura satisfazer as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas. Isto envolve a adoção de práticas de produção e consumo que sejam ambientalmente sustentáveis no longo prazo, utilizando os recursos de forma eficiente e minimizando os impactos negativos no meio ambiente. A economia ambiental também se concentra na valorização econômica dos recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos, reconhecendo a sua importância para a economia e o bem-estar humano. Integra princípios de economia, ecologia e ética para enfrentar os desafios complexos que a humanidade enfrenta num mundo cada vez mais interligado e vulnerável. A economia ambiental tem aplicações práticas que impactam nossas vidas diárias de maneiras significativas. Desde decisões pessoais, como a reciclagem e a redução do consumo de energia, até políticas governamentais que promovam o investimento em energias renováveis e a conservação dos recursos naturais, estas medidas são essenciais para a construção de um futuro mais sustentável. Nas nossas casas, podemos adotar tecnologias energeticamente eficientes e práticas de consumo responsável para reduzir a nossa pegada ecológica. Isto não só beneficia o ambiente, mas também pode levar a poupanças financeiras a longo prazo. Além disso, apoiar iniciativas locais e globais que promovam práticas sustentáveis pode ter um impacto positivo nas nossas comunidades e no mundo em geral. Na esfera empresarial, a economia ambiental impulsiona a inovação no sentido de produtos e processos mais ecológicos, respondendo à crescente procura de consumidores ambientalmente conscientes. As empresas que adotam práticas sustentáveis não só cumprem as regulamentações ambientais, mas também melhoram a sua reputação e competitividade no mercado global. Compreender os princípios da economia ambiental e do desenvolvimento sustentável é crucial para enfrentar os atuais desafios globais e preparar-se para um futuro onde a sustentabilidade é uma prioridade. Ao integrar estas práticas nas nossas vidas e ao apoiar iniciativas que promovam o uso responsável dos recursos, podemos contribuir para a construção de um mundo mais equitativo e próspero, em harmonia com a natureza. Siga-nos, ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Lembre-se de curtir e compartilhar para que chegue a mais pessoas.